qual realmente seria o jogo de interesse por trás de mais essa guerra por procuração? O que você pode falar? Eu sei que é uma pergunta longa, mas eu vou deixar você bem à vontade para você discernir. Por favor. Bem, primeiro parabenizar a Irlane pela compilação de fatos aí, que até ajudou a relembrar alguns pontos aí que vai estar dentro da nossa fala. Tem que ir um pouco mais além para entender o que está havendo agora, certo? A criação da OTAN, em 49, ela foi, na época da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, já para consolidar uma chamada cortina de proteção do bloco capitalista, mediante, já que o mundo ficou dividido, capitalismo, comunismo, depois do jogo dos aliados, e aí surgiu aquele, eu vou já comentar sobre esse mapa aí, que esse mapa é muito interessante, surgiu aquele jogo, né, de Guerra Fria, né, eu tenho que criar um grupo de pessoas aliadas para me proteger de uma possível dominação comunista, né, sobre o capitalismo mundial. Então, os estudiosos começaram a se debruçar sobre esses temas e ver, na realidade, o que estava por trás desse jogo de intenções. Esses acordos foram feitos com normas a serem seguidas e obedecidas, como, por exemplo, a OTAN não podia ir 1 polegada ao leste. Isso era a regra do acordo da criação da OTAN. Ela não poderia invadir nenhum território russo. E a Rússia tomava conta da região dele de acordo com suas formas governamentais. Daí, passando um pouco para os anos 80, né, nós tivemos a perestroika e a glasnost, na época do Gorbachev, que foi uma ideia vinda do chamado socialismo utópico francês, que permeou a cabeça de alguns socialistas ou comunistas russos, que achavam que, abrindo a economia russa para a economia de mercado, a Rússia ia se desenvolver rapidamente. Lei do engano. A Rússia não estava preparada para competir com o mercado econômico capitalista da forma que já estava preparado há muito tempo. Aliás, os americanos não tiveram prejuízo na Segunda Guerra. A Rússia teve. O Oriente teve, a Europa teve, menos os Estados Unidos, que saíram ilesos. Só o Pearl Harbor, que aí justificou a destruição desnecessária de Hiroshima e Nagasaki, que não havia necessidade de soltar aquelas bombas atômicas. E aí eu entro na questão de que a pessoa que está agora pousando de santinho é o país que mais destruiu outros países, inclusive bombardeou e matou civis de rodo. Muito mais do que está acontecendo agora na Ucrânia, e a gente não viu nenhum derramamento de lágrimas em relação a isso, a não ser reportagens rápidas, certo? Então, lentamente, os americanos foram descumprindo o acordo de criação da OTAN, e depois de 55, a Rússia entrou até para tentar resolver as questões internas com o Pacto de Varsóvia, certo? Até para reduzir o tamanho da responsabilidade de lidar economicamente com um Estado tão gigantesco, que as repúblicas que necessitavam de suas independências, naquele período, financiadas, inclusive, por pressões da Europa e dos Estados Unidos, a criar revoluções internas e obrigar com que a Rússia cedesse as suas independências. E aí surgiram inúmeras repúblicas que, com o Pacto de Varsóvia, elas saíram do domínio russo e viraram países independentes, entre eles a Ucrânia. Muitos ficaram independentes, mas ainda pró-Rússia. E muitos, sob pressão e colocando fantoches americanos lá, entraram na OTAN, descumpriram o acordo do pós-guerra, e os Estados Unidos convenceram os seus governantes. Houveram muitos conflitos internos com a criação da independência. Quando a independência dessas repúblicas, a gente lembra da Guerra da Chechênia, que a Rússia teve que intervir, né? Esses países começaram a se degladiar entre si. Então, quando a gente achava que a independência traria uma certa paz, pelo contrário, a briga de território aumentou, e essas brigas foram fomentadas pelos Estados Unidos e pela Europa. Aproveitaram o seguinte: olha, já que a Rússia se fragmentou, vamos agora incentivar conflitos internos entre eles, penalizar esses países, enfraquecer suas economias, e aí a gente entra. Como a gente faz isso? Como fizeram aqui no Brasil. A gente dá golpe, coloca um fantoche lá dentro e faz com que ele venha aderir às nossas intenções. E aí, eu quero agora que mostre esse mapa, por favor. Aí. Alô, produção? Produção, por favor. Isso, olha, mapa. Abra a tela, por favor, para mostrar esse mapa. Produção, coloca esse
o mapa inteiro que eu vou falando? Vocês estão vendo essa área laranja aí? Tudo fazia parte da Rússia. Aliás, tem uns países que não, que são a Romênia não, a Hungria, aqueles outros lá que estão incluídos, mas a maioria, esses países eram do Pacto de Varsóvia. E todos passaram a integrar a OTAN. Você vê como está a Rússia lá, cercada de países que se tornaram bases americanas, todos com mísseis americanos apontados para a Rússia. Um a um eles foram anexados da forma que eu falei, descumprindo o acordo da OTAN, que era para... Aliás, a OTAN só serve para proteger americano e europeu. Ela não atua no Oriente, não atua na Ásia, não. Ela é um órgão criado para satisfazer os desígnios americanos. E serviu de pano de fundo, deixou isso acontecer, por isso que ela não tem moral para confrontar a Rússia. Porque tudo começou com isso aí. Eles conseguiram quebrar um acordo, implantaram base nos países que eram da Rússia, que a Rússia tornou-os independentes, e eles passaram a ser estados americanos ameaçadores à Rússia. Ninguém ia aceitar isso. Pô, você quebrou um acordo, cara. Você disse que ia criar seu bloco, eu ia criar o meu. Você convenceu a deixar algumas pessoas entrar na minha porta e botar mísseis contra mim. Restou a Ucrânia. Certo? Nós tivemos outras repúblicas que não aceitaram de forma alguma essa intervenção americana, Belarus, né, e outras que me foge agora, mas todos eles aceitaram. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa. E é hoje, a entrada da Rússia hoje é pela Ucrânia, que ainda não tinha aderido ao pacto da OTAN, fazer parte da OTAN. Era um grande risco. E o próprio Putin dizia, certo? O presidente que foi deposto em 2014, aí houve um golpe mundial, da mesma forma que houve aqui no Brasil, na Bolívia, no Chile, na Argentina, houve na Ucrânia. 2013, 2014 foi um ano definitivo, certo? Para a implantação de um modelo de fantoches americanos para fazer o jogo de interesse econômico americano. Os Estados Unidos é uma nação que está sem recursos, muito poucos recursos. Para se manter como nação, como potência, ele tem que pilhar outros países. Historicamente, ele vem pilhando outros países através de guerras por procuração. Nós quase chegamos a uma guerra por procuração aqui no Brasil. Eles disseminam ódio entre os povos para que uma parte do país brigue com outra. Ele fez isso na Síria, na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, no Kuwait, no Iêmen, na Somália. Agora está fazendo na Ucrânia. Fez, né, em todas essas repúblicas que foram desanexadas da Rússia, para usar isso agora são estados americanos. Então, desde 2008, este conflito atual, ele foi denunciado por um cidadão, um jornalista chamado Julian Assange, do Wikileaks. Esse cidadão está preso, ele vazou uma conversa do embaixador americano com o Biden, que era vice-presidente na época, que já estavam programando como entrar na Ucrânia. Inclusive, já tinha denúncias do Wikileaks que estavam transformando hospitais, que agora estão sendo denunciados, em bases de indústria de armas biológicas na Ucrânia. Encheram a Ucrânia de laboratório de armas biológicas, isso está sendo denunciado. Eu tenho sites que, infelizmente, a mídia atual não mostra. Por isso, nós estamos aqui para desmistificar um pouco dessa contra-informação que a gente está recebendo de rodo. E há uma intenção exatamente de passar a informação errônea, mentirosa, para que haja uma adesão à intenção americana. Mas a gente sabe que quem quebrou e quem provocou esse conflito foram os americanos, como fizeram em todos os países, quase 40, que eles destruíram. Com isso, na época, em 2014, eles propuseram que o presidente, o Yanukovych, ele aderisse ao pacto da OTAN, certo? A União Europeia, e ele não quis. Numa reunião, ele foi categórico. Não quero fazer parte. A gente é pró-Rússia, eu não quero que você... Lentamente eu vou enfraquecer e vocês vão entrar como fizeram com as outras repúblicas. Não demorou 2 meses, começou a propaganda contra o Yanukovych, dizendo que ele era um corrupto, parecendo com a história daqui do Brasil. A mídia caiu em cima de pau, a mídia influenciada pelos Estados Unidos. Houve depois o golpe lá na Ucrânia, depuseram o Yanukovych, inclusive metralharam a casa dele, ao contrário aqui do Brasil, que estão ameaçando, criando milícias aqui, para ter um confronto armado entre civis, né, com pensamentos neonazistas. E outra coisa, Fernando, que é interessante, a Ucrânia é hoje na Europa o maior berço nazista da Europa. Historicamente, na Segunda Guerra, ela participou de uma reação, né, de um grupo de colaboracionistas nazistas contra a Rússia.
dentro da Ucrânia. Então, ela já tem um histórico, né? E hoje, 90% do soldado ucraniano é nazista. O Poroshenko, né, que depois da destituição do Yanukovych, criou-se uma junta ministerial e depois assumiu um bilionário ucraniano para ser presidente da Ucrânia, o Poroshenko. E esse cara instituiu, Fernando, uma guarda nacional totalmente nazista, certo? Qual foi a política de 2008 até 2014? Esse grupo, esse novo presidente da Ucrânia, que depois um presidente eleito democraticamente sob a ameaça de bala, que ele teve que fugir para a Rússia com sua família, instalou uma junta militar nazista. Inclusive, você pode pegar os uniformes, eles têm um sol negro. E ele instituiu a milícia nazista na Guarda Nacional. O que aconteceu? O Poroshenko e até agora o Zelensky começaram a bombardear repúblicas pró-Rússia. Donetsk, Donbás, certo? Torre de TV, hospitais. Desde 2008 até agora, morreram mais de 13 mil civis nessas repúblicas pró-Rússia, mortos a turma desse presidente que estão colocando ele como santinho. Isso a mídia não mostrou. Sabe por quê? Porque a gente não tem TV russa, a gente não tem filme russo, a gente não tem tênis russo, a gente não tem camiseta russa, a gente não sabe nada da Rússia. Tem um bloqueio, certo? Exatamente para que quando chegar no momento desse, ele tenha a mídia a seu favor. Então, ele fez um trabalho de um morticídio violento, que matou 13 mil de 2008 para cá. Agora estão fazendo já morreram 700. Aqui na Bolívia, naquela tentativa de golpe, mataram 800 originários em menos de um mês, entre índios, para impor um governo fascista, com o apoio do Bolsonaro daqui. Eu não vi o clamor. Agora, uma coisa que está acontecendo a Ucrânia é hoje um berço, uma célula fortíssima do nazismo europeu. Lembra daquela garota, aquela galega, a Sarah Winter, que acamparam ali na frente por 2, 3 meses, querendo dos 300? Eles passaram por uma experiência na Ucrânia para aprender com táticas nazistas. Inclusive, ela dizia, vamos ucranizar o Brasil. Este governo que está aqui, que entrou da mesma forma, com os mesmos atributos de lá da Ucrânia, que colocaram um fantoche, certo? E esse fantoche ficou trabalhando na surdina para que o acordo de colocar mísseis lá, que já tinha laboratório de armas biológicas, fosse concretizado. O Putin já vinha ameaçando desse revide desde 2008, com o assassinato das pessoas das repúblicas pró-Rússia. Em 2014, foi o golpe de misericórdia. A mídia do Poroshenko, eles atacaram a sede do movimento sindical do Partido Comunista de Odessa, e os militantes neonazistas, com a ajuda da Força Nacional, incineraram 42 pessoas dentro do prédio, queimaram vivas as 42 pessoas. Tem um filme, nós temos um documentário provando isso, certo? E os que escaparam, pularam, homens, mulheres, crianças, tem criança na janela, eles jogando tiros, coquetel molotov, queimaram vivas 40 pessoas. E os que pularam para tentar escapar foram mortos a pauladas na rua. A Guarda Nacional do Zelensky, dessa coisinha que está sendo pintada de santinho. Então, onde é que eu quero chegar? Primeiro, se havia esse risco de confronto, se isso acontecesse pela quebra de um acordo mundial, e foi quebrado, e os Estados Unidos empurrou lentamente desde 97 para cá, estados seus na porta da Rússia, a Ucrânia, além de ser um estado que é parte russo, parte... Por exemplo, a usina nuclear na Ucrânia, ela é gerida por russo e ucraniano, é bilateral. Forjaram um ataque, mentira, a mídia, a guerra de mentira, jogaram balões sinalizadores na usina, e a mídia colocou como fosse um ataque russo. Olha, se você estude, por favor, por isso que a gente tem que ver a coisa, depois mostrou, a gente tem isso aqui para desmentir. E os próprios, gente lá na Ucrânia, os russos da Ucrânia, mostraram o outro ângulo dos 2 balões sinalizadores descendo, e os caras mostrando como é que a Rússia tem uma usina nuclear lá gerida por russo, e ia jogar um míssil na usina nuclear. É uma loucura você pensar nisso. Houve a reação, certo? Para toda ação, há uma reação. Então, onde é o que eu quero chegar? Se o cidadão está governando um país e sabia que a Rússia estava sendo minada, certo? E se ele concretizasse esse acordo, mas a Rússia não invadiu a Ucrânia. Invadiu sim. Não, a Ucrânia não entrou na OTAN. Entrou sim.
Porque a pessoa que está lá já estava não oficialmente assinando embaixo, mas deixando os Estados Unidos atuar lá dentro, inclusive criando laboratórios e botando mísseis. Em 14 de janeiro, os americanos mandaram um estoque de mísseis de ataque para a Ucrânia. O que é isso? Apontados para a Rússia. E aí ele não poderia. Por que ele não pode interferir? Porque oficialmente ela não é da OTAN. Senão os americanos já entravam em guerra com a Rússia. E aí, se você fez isso, sabendo que, quebrando esse acordo, haveria um revide russo, e não interessante só em relação à adesão à Ucrânia, mas a essas atrocidades que já estavam sendo cometidas de 2008 para cá, que estavam escondidas pela mídia, morreram muito mais bebês, muito mais crianças, muito mais mulheres em Donetsk, em Donbás, certo? Do que agora na Ucrânia. Foram 13 mil mortos só nesse período. Aí, para finalizar, se o cara, sabendo disso, concretizou esse pensamento, entregou seu país, o que é um americano pular o Atlântico para interferir numa briga como fazia nos Emirados Árabes? Se ele fez isso, ele colocou seu povo em risco. As pessoas que estão morrendo na Ucrânia estão morrendo por culpa do Zelensky, porque ele sabia que tem um revide russo, e os russos são frios. Eles são forjados na guerra, historicamente. Estude a história russa, para você ver como foi que foram criados os Estados russos, para se tornar a potência que é. Só que, de 1986 para cá, com a queda, desmoronamento do bloco comunista, e em 99, quando entrou o Putin, que a Rússia estava quebrada, o Putin só ergueu a Rússia, o maior PIB da história russa, transformou a economia russa na nova potência que desbancou os Estados Unidos, belicamente. Ele economicamente, socialmente, tecnologicamente, ele botou a Rússia lá em cima de 2000 para cá. Então, isso incomodou.